Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre o gergelim, uma cultura que vem ganhando espaço aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, entre a safra 18-19 e a 19-20, houve um aumento de 230% no cultivo do gergelim aqui no Brasil. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário da cultura aqui no país, a gente recebe a Nair Arriel, ela que é pesquisadora da Embrapa Algodão, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Nair, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, muito obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui trazendo notícias, as informações e os avanços da cultura do gergelim aqui no Brasil. Muito bom dia a todos. Nair, esses números são bastante impressionantes, né? Um crescimento de 230% de área em um ano, 123% a mais de produção nesse mesmo período. O que tem levado o produtor brasileiro a apostar, a investir mais na cultura do gergelim? Guilherme, esse crescimento tem sido excelente, é um prazer, é o resultado de todo um trabalho que a Embrapa, junto com os agricultores e produtores, vem realizando. Nos últimos anos, a cultura aumentou em mais de 600% sua área plantada. E esse esforço realizado, né, está sendo agora visto, e é com grande satisfação que a gente observa uma cultura entrando no cenário agrícola com uma possibilidade de crescimento maior ainda. Um dos principais fatores para esse crescimento do gergelim, dentre vários, é a sua rentabilidade. O mercado crescente de exportação, e esses fatores levam aos produtores a escolherem uma cultura mais rentável, né, em sucessão ao milho safrinha, em rotação com o milho safrinha, em sucessão à soja na região do Centro-Oeste. Então, são fatores que têm permitido a expansão da cultura, em especial na região Centro-Oeste. Mas o gergelim, ele é uma cultura já tradicional na região Nordeste, na região semiárida, onde há muitos anos já vemos trabalhando com os agricultores para a expansão da cultura. E o mercado aberto agora só tende a crescer mais ainda a necessidade aí também das nossas pesquisas para atender à demanda dos agricultores e do mercado que está em franca expansão. E aí, né, você tocou num ponto importante, né? Além da rentabilidade da cultura, a rotação de culturas torna isso uma opção interessante, né? De repente mudar aquela estratégia de soja, milho, colocar o gergelim um pouquinho, dar uma renovada também até no próprio solo ali da região, né? Exatamente, a rotação de cultura é uma das vantagens para a proteção do solo, para o risco de pragas, de doenças. Então, mais uma opção, mais uma alternativa agrícola que entra o gergelim, com suas características de tolerar mais o déficit hídrico, né? Quando você olha para a cultura, a origem do gergelim é de uma região, da região asiática, região africana, onde é conhecido a falta de água, a pouca disponibilidade de água. O mesmo acontece aqui na região Nordeste. Então nós temos essa cultura com essa característica de ampla adaptabilidade à região Centro-Oeste e vindo em segunda safra, né, como cultura safrinha que nós conhecemos, em sucessão à soja. E você imagina, em sucessão à soja, se você tiver metade da área plantada de soja seguindo o gergelim, então você percebe o quanto ainda nós podemos expandir com a cultura do gergelim somente na região Centro-Oeste. Hoje, o município de Candarana os municípios de Candarana e Água Boa, no estado do Mato Grosso, detêm mais de 90% da área plantada com gergelim no país, e a tendência é crescer cada vez mais por conta dessas rentabilidades. E as vantagens de sucessão, de rotação de culturas, e tendo o gergelim mais uma opção para diversificar, né, para os agricultores, trazendo o menor risco por conta de preços, por conta de problemas climáticos, redução da disponibilidade de água, e o gergelim tem se adequado e tem se adaptado muito bem a essa realidade. Esperamos que seja cada vez mais crescente.
E aí, aquele produtor que, de repente, vai optar por apostar no gergelim, ele precisa ficar atento, né? Porque a cultura tem certas especificidades. Por exemplo, na colheita, dependendo da técnica, da opção que o produtor fizer, pode perder qualidade, até mesmo perder muita produtividade, né? Então, precisa ficar atento. Exatamente, Guilherme. A atenção especial durante a fase da colheita, mas desde o preparo. As boas práticas agrícolas, elas são essenciais para qualquer cultura. E o gergelim, por estar iniciando nessa área em maior escala, que até então era uma escala bem menor, por exemplo, na região Nordeste, onde agricultores plantavam em pequena escala, hoje essa expansão necessita que os agricultores que estão cultivando o gergelim no sistema mecanizado tenham muita atenção desde a escolha da semente de qualidade até a colheita. Durante o processo de colheita poderão ocorrer perdas que podem diminuir em até 70% toda a produtividade da cultura. E esses ajustes é que nós estamos trabalhando junto com os nossos parceiros da região Centro-Oeste, como a Universidade Federal de Mato Grosso, o Instituto Federal de Mato Grosso, algumas empresas privadas que já incorporam nesses nossos acordos de parceria, justamente para aprimorar o processo de colheita do gergelim, que é uma das demandas maiores para crescer mais ainda a produtividade. Para que você possa ter uma ideia, o potencial produtivo do gergelim chega a mais de 2 toneladas por hectare. E o que tem acontecido nesse meio tempo, como média de produtividade nessa região? Em torno de 600 quilos por hectare. Você vê o quanto se está perdendo. E o preço de uma saca de gergelim multiplicado por tantos hectares, pode dar um prejuízo muito sério no bolso. Então, por isso, a atenção especial no processo da colheita, para os ajustes das plataformas de colheita que têm sido adaptadas da colheita do maquinário da soja. Então, muitos ajustes, e hoje nós podemos chegar, através de estudos já realizados, junto com a Universidade Federal de Mato Grosso, a uma diminuição de até 10 a 13%. Então, você vê o que nós podemos aumentar ainda mais e chegar no potencial produtivo de pelo menos 1.600, 1.800 quilos por hectare de gergelim, de grão de gergelim a ser colhido no sistema de cultivo mecanizado. Então, né, você tinha comentado, né, que existe um espaço muito grande ainda para crescer o plantio do gergelim, mas só nessa área que já existe hoje, com esses ajustes mais finos, já dá para crescer muito essa produção nacional, né? A produtividade, a produção, com certeza. Nós temos um avanço imenso a ser seguido, tanto para a produção interna quanto para o mercado externo. Então, a área de Mato Grosso, em especial, está fazendo todo o aprimoramento para o processo da colheita, para a qualidade das sementes certificadas, sementes de qualidade, evitar o uso de sementes não conhecidas, porque podem promover o aumento de outras doenças que não comuns ao gergelim. Então, todo cuidado para uma cultura que está em franca expansão. Então, essa expansão, nós temos que ter muito, muito cuidado e atenção para evitar o impedimento desse crescimento, né, na cultura do gergelim. E dentro dessas questões de melhoria, de pesquisas, também está essa pesquisa de novas cultivares, a Embrapa trabalhando também para melhorar essa disponibilidade de cultivares por produtor, né? Exatamente, Guilherme. Como eu falei, a Embrapa Algodão, apenas um histórico aqui para iniciar, ela vem desde 1986 trabalhando com a cultura do gergelim, porque ele apareceu como opção de cultivo quando do problema do bicudo do algodoeiro. Então veio o gergelim, que já era uma cultura tradicional dos agricultores nordestinos. Então a Embrapa desde então vem trabalhando na área de recursos genéticos, tendo diversidade de plantas de gergelim, fazendo melhoramento, e o programa de melhoramento genético de gergelim já lançou 8 cultivares. Dentre elas, as mais recentes, a BRS Seda, a BRS Anaí e a BRS Morena, que é a primeira cultivar protegida do gergelim no Brasil. Então, do material das cultivares registradas no Registro Nacional de Cultivares,
nós temos todas as cultivares de gergelim desenvolvidas para a Embrapa. E é claro que nós estamos avançando para obter novos materiais, novas cultivares com as características cada vez mais adequadas ao sistema de cultivo mecanizado, ao sistema de cultivo em larga escala. Essas cultivares, elas precisam ter atributos bem adequados à colheita mecanizada. Um deles é a maior retenção das sementes à cápsula, ou ao fruto, né? Cápsula ou fruto, como alguns conhecem. A semente, quando ela fica retida dentro da cápsula ou do fruto, perde-se menos durante o processo de maturação fisiológica, durante o processo de colheita, durante o processo de ensacamento, tudo dentro do campo. Então, cultivares mais adequadas, no caso, para a colheita, tolerantes e resistentes às principais doenças da cultura, alto teor de óleo. O gergelim é uma espécie oleaginosa que apresenta em torno de 50% de óleo nas suas sementes. Então, nós estamos buscando os teores de óleo maior por conta desse óleo que é de excelente qualidade da cultura do gergelim. Dentre as oleaginosas, ele é comparado com azeite de oliva. Então, nós buscamos essas características para as novas cultivares. Alta rentabilidade, alta produtividade, superior a 1.500, 1.600 quilos por hectare, alto teor de óleo superior a 52% e película adequada ao mercado consumidor. Hoje nós trabalhamos com as películas mais claras, branca, creme, e temos também a película, a tonalidade da semente, ela é marrom avermelhada, da BRS Morena. Estamos trabalhando com as cultivares de tonalidade de semente preta e outras cultivares que vão vir com todos os atributos, né, adequados aos sistemas de cultivo mecanizado ou manual e para apoiar a expansão da cultura do gergelim no Brasil. Nair, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário da expansão do cultivo do gergelim aqui no Brasil, também toda essa questão da pesquisa desenvolvida aí pela Embrapa para ajudar o produtor, ajudar o mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigada, Guilherme, eu agradeço a atenção e espero estar em outras oportunidades trazendo novas notícias, conhecimentos, novas tecnologias que a Embrapa e parceiros estão conduzindo no momento. Eu quero agradecer em especial aos produtores do Centro-Oeste, aos produtores do Nordeste, às empresas públicas, né, e privadas, em especial a Universidade Federal de Mato Grosso, que tem nos ajudado bastante na condução das pesquisas, aos empresários que estão apoiando a pesquisa, mas precisamos de maior apoio sempre, porque trabalhando em conjunto se chega a um resultado mais rápido e esse resultado é bem mais fácil de ser absorvido principalmente pelo setor produtivo, principalmente pelos produtores que estão lá na ponta esperando por materiais elite, por materiais excelentes, com características excelentes. Então, nós deixamos aqui nosso agradecimento e esperamos estar de volta em breve, trazendo as novas tecnologias da Embrapa Algodão, trabalhando com gergelim para apoiar o crescimento da agricultura no nosso país e as relações comerciais brasileiras, onde o gergelim tem despontado dentre as oleaginosas do nosso país. Agradeço e muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa, claro, o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Essa Anaí Arriel, ela que é pesquisadora da Embrapa Algodão, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o cenário da cultura do gergelim aqui no Brasil, uma cultura que vem crescendo ano após ano. Só para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos o aumento da cultura foi de 600%, só entre a safra 18-19 para a safra 19-20, o aumento de área foi de 230%, um aumento na produção de 123%, então uma cultura em franca expansão que serve como opção para a sucessão da soja e também para rotação de culturas com o milho safrinha. Anaí destacando primeiramente o fator da rentabilidade como fundamental para o produtor brasileiro apostar cada vez mais no gergelim e também a própria rotação de culturas para, de repente, tirar um pouquinho o milho desse circuito, trocar essa cultura, fazer essa rotação, também surgir sendo uma opção bastante interessante para o produtor que tem apostado cada vez mais
principalmente na região centro-oeste do Brasil, lá no Mato Grosso, onde estão duas das cidades mais produtoras, lá em Canarana e em Água Boa, 90% da produção brasileira se concentrando nesses municípios até essa última safra. A Nair destacando também a atenção que o produtor precisa ter no cultivo do gergelim, porque é uma cultura bastante sensível e aí, dependendo do jeito que for colhido, as perdas na produtividade podem ser muito grandes, podem chegar até 70% daquilo que foi produzido, então requer bastante atenção, um ajuste bastante fino dessas técnicas de colheita, que é justamente um dos focos do trabalho da Embrapa, juntamente com universidades, empresas privadas, para ajeitar cada vez mais essa tática de colheita, que hoje, de acordo com os últimos estudos da Embrapa, já é possível reduzir em até 10%, 13% essas perdas, mas ainda tem um caminho grande para ser percorrida, né? E trazendo para a gente aqui em números, para a gente ter uma ideia, o potencial produtivo dessas cultivares de gergelim chegaria até 2 toneladas por hectare, mas a produtividade média que tem se obtido é de 600 quilos por hectare. Então, você vê que só com a área cultivada atualmente, essa produção poderia ser muito maior com esse ajuste melhor das técnicas de colheita. Outro braço da pesquisa da Embrapa é o desenvolvimento de novas cultivares, e aí cultivares tanto que aumentem a produtividade, como também que a semente fique mais presa dentro das cápsulas para diminuir essas perdas ao longo de todo o processo, também cultivares com a característica externa mais adequada ao mercado, colorações brancas, colorações cremes, todo esse trabalho desenvolvido pela Embrapa de pesquisa com sementes de gergelim desde 1986, a Nair destacando para a gente um trabalho já bastante longo da Embrapa com esse cultivo do gergelim, que tende a crescer cada vez mais, o mercado ganhando cada vez mais espaço aqui no país, também oportunidades de exportação aparecendo para o produtor brasileiro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.